Olá! Até agora a gente estudou um tipo de semântica operacional, que é a semântica operacional Big Step. A semântica operacional Big Step, ela dá um grande passo de avaliação, ou seja, aquela função semântica que a gente definiu, usando aquelas regras, ela recebe um programa ou uma expressão como entrada e avalia essa expressão ou esse programa até o final. Existe um outro tipo de semântica operacional que é muito utilizada, talvez até mais utilizada que a Big Step, que se chama semântica operacional Small Step, que explica a semântica, a avaliação dos programas e expressões em vários pequenos passos. Então, na aula de hoje, a gente começa a olhar a semântica operacional Small Step e a gente começa a olhar ela usando como exemplo aquelas expressões aritméticas, a primeira linguagem que a gente estudou lá de expressões aritméticas, só que a gente vai usar as expressões aritméticas com variáveis. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, até agora a gente estudou a semântica operacional Big Step, né? Aquela função semântica que definia a semântica Big Step das linguagens. Ela recebia um programa como entrada, ou uma expressão, e avaliava esse programa ou expressão até o final, né? Então a gente fazia uma aplicação e chegava lá no final, no resultado final da avaliação da expressão ou do programa. Mas existe um outro tipo de semântica operacional que é muito usada, que se chama semântica operacional Small Step, ou também é chamada de semântica estrutural. E a ideia dela é que essa função semântica ela dá o significado dos programas ou expressões através de vários pequenos passos. Ou seja, quando eu aplico essa função semântica na minha expressão ou programa, ela vai avançar um pequeno passo na avaliação desse meu programa. Quer dizer, então, que para chegar no resultado final da avaliação do programa, eu preciso de vários pequenos passos. Ou seja, eu preciso aplicar várias vezes essa função semântica e daí eu consigo chegar lá no mesmo resultado que eu chegava com a função semântica da Big Step. Existem... a semântica Small Step, ela é, na verdade, o tipo de formalismo mais usado para dar a semântica de linguagens, né? A semântica Small Step ela é legal porque ela facilita dar a semântica de vários tipos de construções de linguagens, como por exemplo paralelismo, né? Que eu preciso ter ou concorrência, que eu tenho vários programas avaliando ao mesmo tempo e eu preciso fazer pequenos passos de avaliação nesses programas, tratamento de exceções, e tem várias outras construções que são bem mais simples de dar a semântica, usando a semântica Small Step. Então, a semântica Small Step, ela descreve um sistema de transição de estados, ou seja, essa função ela recebe uma configuração, né, um estado no meu programa e faz uma transição desse estado, dessa configuração, para um novo estado ou uma nova configuração. A função semântica Big Step, a gente representava ela por aquela setinha para baixo. A função semântica Small Step, a gente representa ela através dessa setinha aqui para o lado, para não confundir, né? Então agora essa função semântica ela recebe uma configuração do meu sistema, o estado do meu sistema, e avança, né, essa configuração para uma nova configuração. A gente usa essa notação aqui para descrever, para indicar, né, que existe uma transição que leva um programa de um estado C para um estado C'. Ou seja, da mesma forma que a gente usava lá na função Big Step, né? A gente tinha de um lado a entrada e do outro lado a saída. A gente vai fazer a gente vai usar a mesma notação com a função semântica Small Step, só que ela, ao invés de levar a avaliação até o final da avaliação do meu programa, ela vai descrever uma transição de um estado C para um estado C'. E a gente usa também essa notação aqui
ou seja, a setinha, né, da função semântica com um asterisco em cima, para indicar que existe uma transição de C para C' que pode envolver vários passos. A gente vai começar a olhar um exemplo da semântica small step, e o exemplo que a gente vai usar é aquela linguagem de expressões aritméticas, cuja a descrição da linguagem está aqui no formato BNF. Então é uma linguagem de expressões. Uma expressão ela pode ser um número, pode ser uma variável, uma expressão também pode ser a soma de duas expressões, ou uma expressão pode ser a multiplicação de duas expressões, e aqui tem alguns exemplos de programas escritos nessa linguagem, conforme a gente já viu antes. Como a gente tem variáveis na linguagem, né, a gente vai usar também o sigma, que é uma representação da memória, né? E a gente usa ele como uma função, é uma relação funcional que recebe uma variável e me devolve como resposta o conteúdo dessa variável. A gente representa a memória sigma, então, como um conjunto, né? Um conjunto de tuplas, uma relação, onde o primeiro elemento de cada tupla é o nome da variável e o segundo elemento é o conteúdo dessa variável. E como é uma relação funcional, a gente pode usar o sigma como se fosse uma função, né? Então, sigma aplicado a x, nessa memória aqui, vai retornar 10, porque o x contém 10. Tudo exatamente como a gente já viu lá na semântica operacional Big Step. E a semântica Small Step, para essas expressões, ela vai receber como entrada uma tupla, né? Uma tupla contendo uma expressão para ser avaliada e a memória que a gente usa para avaliar essa expressão, e vai avançar isso para um novo estado, uma nova configuração, e essa nova configuração vai apresentar uma expressão, né, com um pequeno passo adiante, um pequeno passo na avaliação adiante. Notem que a memória que entra é a mesma memória que sai, porque é para avaliar as expressões aritméticas, a gente não modifica, né? A gente não modifica a memória. A gente modifica a memória depois lá na linguagem imperativa, quando a gente tem uma atribuição, por exemplo. Então a função small step ela recebe uma tupla com uma expressão, uma memória, faz um pequeno passo na avaliação dessa expressão, devolvendo então uma nova expressão e uma memória. Essas regras, então, a gente pode ir dando vários pequenos passos na avaliação dessa expressão até que a gente chegue num terminal, ou seja, num número, né? Uma vez que a gente não tem mais passos para dar na avaliação da minha expressão, então significa que ela chegou num estado final. Então notem que não existem regras para avaliar os estados finais, né, os terminais da minha gramática. Uma vez que eu chego num estado final, uma vez que eu não tenho mais nenhum passo para dar na avaliação da minha expressão, significa que eu cheguei no final da minha avaliação. Então vamos dar uma olhada na semântica small step, dessa linguagem que a gente está estudando. Então notem que os programas, todos os programas escritos nessa linguagem, eles avaliam para um número, né? Então na semântica Big Step a gente tinha pelo menos uma regra para cada uma dessas categorias sintáticas que estão aqui. Na semântica Small Step a gente não tem regras para os terminais, para o resultado final, ou seja, a gente não tem regra para os números. Uma vez que a minha expressão chega num número, significa que eu estou no estado final, que eu não tenho mais nenhum passo para dar. Mas a gente vai ter regras para as outras categorias sintáticas. A primeira regra é a regra das variáveis, né? A variável ela avalia sempre para o seu conteúdo, para o seu valor, né? Então, se a minha função small step receber um programa, uma expressão que é simplesmente uma variável, eu vou avaliar essa variável para o seu conteúdo, fazendo uma aplicação do sigma na variável. Agora, regras da soma, né? Para avaliar uma soma, a gente tem 3 regras, né? A primeira regra
ela diz o seguinte: se a minha se a soma receber duas expressões, né, sendo que a primeira expressão ela não está avaliada, o que eu tenho que fazer? Eu vou subir a primeira expressão, vou andar um passo na avaliação dessa expressão e vou substituir o resultado de andar um passo na avaliação dessa expressão na expressão original da soma, certo? Então, o que faz essa regra soma 1? Ela anda um passo na avaliação do primeiro argumento da minha soma. A segunda regra, ela serve para avaliar o segundo argumento. Se eu tenho uma soma cujo primeiro argumento já é um número e o segundo argumento é uma expressão, o que eu vou fazer? Vou andar um passo na avaliação. Vou andar um passo na avaliação dessa expressão, que é o segundo argumento da minha soma, e vou substituir esse resultado aqui como o segundo argumento da minha soma. A terceira regra da minha soma, ela serve para o caso de eu ter uma soma de dois números, né? Se eu tenho a soma de dois números, o que eu vou fazer? Eu vou devolver aqui como resposta um n que é a soma desses dois números. Então a primeira regra explica como avaliar o primeiro argumento da minha soma, a segunda regra explica como avaliar o segundo argumento da minha soma, e a terceira regra, ela explica, uma vez que os argumentos já estão completamente avaliados, que eu tenho que devolver a soma desses dois argumentos. Como vocês podem imaginar, né, as regras da multiplicação são bem parecidas. Se eu tenho a multiplicação de duas expressões e a primeira expressão não está avaliada, eu vou andar um passo na avaliação dessa expressão, do primeiro argumento da minha multiplicação, e vou substituir, né, o resultado dessa avaliação na expressão de multiplicação. Vou aplicar essa regra multi-1 várias vezes, né, até que o primeiro argumento da minha multiplicação já esteja avaliado. Uma vez que o primeiro argumento da minha multiplicação já está avaliado, ou seja, se a minha multiplicação recebe como argumentos um número e uma expressão, significa que eu tenho que avaliar o segundo argumento da minha multiplicação. Então eu subo esse segundo argumento para cima, faço a avaliação dele, né, essa é a minha premissa, e substituo na expressão esse passo adiante no segundo argumento. E a terceira regra da multiplicação diz: se a multiplicação receber dois números, né, completamente avaliados, eu vou devolver a multiplicação desses dois números. Então notem que eu estou impondo também uma ordem de avaliação, né? Primeiro eu tenho que avaliar o primeiro argumento da multiplicação, vou aplicar várias vezes a regra multi-1 até eu avaliar completamente esse primeiro argumento, e daí depois eu avalio o segundo argumento da multiplicação, e uma vez que os dois estão avaliados, então eu devolvo o resultado da multiplicação desses dois valores. Como vocês podem notar, então, as regras elas demonstram um passo, né, um pequeno passo na avaliação das expressões. E isso significa, né, pelo jeito que as regras são construídas, quando eu for fazer a árvore de derivação, eu vou ter uma árvore de derivação para cada passo na avaliação do meu programa. Vamos dar uma olhada então como acontece isso, né? Então o que eu quero mostrar é que essa expressão aqui, em vários passos, ela avalia para 18, né? Eu tenho x mais 2 vezes 4 mais y, onde o x vale 1 e o y vale 2. Então, se eu for aplicando vários passos na avaliação dessa expressão, em algum momento eu vou chegar em 18. Então vamos dar uma olhada na árvore de avaliação do primeiro passo, né? Se a gente olhar aqui para essa expressão que eu quero avaliar, isso é uma multiplicação, correto? É uma multiplicação cujo primeiro argumento não está avaliado. Então, se o primeiro argumento não está avaliado, a regra que eu tenho que aplicar é a multi-1, que me manda subir como premissa
a primeira expressão, ou seja, o primeiro argumento da minha multiplicação. Então eu subi o x mais 2, né? Isso é uma soma, e notem que o primeiro argumento dessa minha soma é a variável x. A gente sabe que ela não está avaliada, porque a variável ela sempre avalia para o conteúdo dela, né? Então, como é uma soma e o primeiro argumento não está avaliado, eu vou aplicar a regra soma 1, que me manda subir o primeiro argumento da minha soma. O primeiro argumento da minha soma é x, x avalia para o conteúdo dele na memória, que é 1 por causa da variável. E daí eu substituo o resultado das avaliações, né, nas minhas expressões. Então, se eu for dar um passo na avaliação dessa expressão, eu vou, que era x mais 2 vezes 4 mais y, o resultado vai ser 1 mais 2 vezes 4 mais y. Então agora a gente tem que seguir fazendo passos e cada passo vai ser uma árvore, né? Então o próximo passo vai explicar como avaliar 1 mais 2 vezes 4 mais y. Então eu tenho aqui 1 mais 2 vezes 4 mais y. Isso ainda é uma multiplicação cujo primeiro argumento não está avaliado. Então eu aplico multi1 me manda subir o primeiro argumento da minha soma. Isso agora é uma soma cujos dois argumentos dela já estão avaliados. Então eu aplico soma 3, que me manda devolver 3, né? Porque era 1 mais 2, os dois argumentos da soma já estão avaliados, então isso avalia para 3, eu substituo o 3 ali como o primeiro argumento da minha multiplicação. Então essa árvore está mostrando que 1 mais 2 vezes 4 mais y avalia para 3 vezes 4 mais y. O próximo passo vai mostrar como 3 vezes 4 mais y avalia para 3 vezes 4 mais 2. Então, notem que eu tenho uma multiplicação aqui cujo primeiro argumento já está avaliado. Então, isso significa que eu tenho que começar a avaliar o segundo argumento. Eu subo 4 mais y, isso... eu tinha 3 vezes 4 mais y, né? Então, o segundo argumento da minha multiplicação não está avaliado. Isso significa, então, que eu tenho que aplicar a regra multi2. Eu subo o segundo argumento da minha multiplicação, que é 4 mais y. Notem que eu tenho uma soma, cujo primeiro argumento já está avaliado, mas o segundo argumento é uma variável, então ele não está avaliado. Eu aplico a regra soma 2. Soma 2 me manda subir o segundo argumento da soma, que é y. Y avalia para 2 por causa da regra var. Então 4 mais y vira 4 mais 2, e eu substituo o 4 mais 2 aqui no resultado como sendo o segundo argumento da minha multiplicação. Agora o próximo passo explica como avaliar 3 vezes 4 mais 2. Isso é uma multiplicação cujo primeiro argumento já está avaliado, então eu tenho que aplicar multi2 para avaliar o segundo argumento. O segundo argumento é 4 mais 2, isso é uma soma cujos dois argumentos já estão avaliados. Então eu aplico soma 3, que vai me devolver 6, e eu substituo 4 mais 2 por 6 na minha expressão. Agora eu tenho que avaliar 3 vezes 6, né? 3 vezes 6 é uma aplicação direta de multi3, porque os dois argumentos da multiplicação já estão avaliados. Então eu obtenho 18 como resposta. Notem que 18 é um número, né? Um número inteiro, e eu não tenho regras mais na Small Step para avaliar esse 18. Então significa que eu cheguei no final da minha avaliação. Ou seja, aquela expressão inicial, x mais 2 vezes 4 mais y, em vários passos, chegou em 18 sigma. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.